Olá, meus amores, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de história e hoje nós vamos mais uma vez no nosso livro Ápice, porque o nosso trilha de aprendizagem já acabou e o tema da nossa aula de hoje é os primeiros moradores do Brasil. Vocês sabem quem foram os primeiros moradores do Brasil? A gente vai começar com um texto que chama Sou índio e tenho orgulho de ser índio. Sou índio e tenho orgulho de ser índio. Eu nasci índio e quero morrer sendo índio. Eu sou índio porque eu sei dançar o ritual do Auê. Eu sou índio porque sei contar a história do meu povo. Eu sou índio porque nasci na aldeia. Eu sou índio porque o meu sistema de viver, de pensar, de trabalhar e de olhar o mundo é diferente do homem branco. Eu sou índio porque sempre penso o bem para o meu povo e todas as nações indígenas. Eu sou índio pataxó, sou brasileiro, sou caçador, pescador, agricultor, artesão e poeta. Enfim, sou um lutador que sempre procura paz. Sou índio porque sou unido com meus parentes e todos aqueles que se aproximam de mim. Sou índio e tenho orgulho de ser índio. O nome do texto é Sou índio e tenho orgulho de ser índio. É do Canatio Pataxó, o povo Pataxó e sua história. Então, com esse texto já deu para ter uma dica, né? Quem foram os primeiros moradores do Brasil? Então, foram os indígenas. Eles têm, assim como todos nós, eles têm formas diferentes de viver. Por mais que todos eles sejam indígenas, cada tribo, cada povo tem a sua forma de viver, e alguns vivem ainda nas terras indígenas e outros vivem na cidade. Mesmo assim, eles têm, né, o espaço deles reservado, mesmo dentro da cidade, e eles sempre vivem próximos, né, das pessoas da tribo deles. E mesmo morando nas cidades, eles procuram preservar a cultura deles, os costumes deles, mesmo que eles aprendam a nossa língua para falar com a gente, para se comunicar, né? Eles aprendem a língua portuguesa, eles tentam manter o máximo falando a língua deles, né? Com os filhos deles, para que eles não percam essa origem cultural que eles têm. Então, aqui eu tirei uma imagem do livro para mostrar para vocês. Então, aqui em cima a gente tem indígenas e Yanomamis com trajes e ornamentos tradicionais durante festa de Santa Isabel do Rio Negro, Amazonas 2017. E aqui nós temos indígenas calapalos durante o ritual do Jauari. Desculpa, Gaúcha do Norte, Mato Grosso 2016. Então vocês podem ver que todos são indígenas, mas até a vestimenta deles é diferente, ó. Os dois estão numa festa, né, num ritual, estão vestidos de formas diferentes. E aí aqui tem uma flechinha, ó, mostrando esses daqui, o Yanomamis moram aqui no Amazonas, né? E aqui o Calapalos mora aqui no Mato Grosso. E aqui tem um mapinha para vocês verem um pouquinho que em todo o Brasil a gente tem tribos indígenas. A gente já tinha falado um pouco sobre os povos, né, em São Paulo, mas aqui nós temos vários outros povos em vários outros lugares do Brasil. Uma outra coisa bem interessante entre os indígenas é a forma de viver. Apesar de, como a gente falou, todos serem indígenas, desculpa, eles têm formas diferentes de viver, né, de agir, de línguas diferentes, né, que nós já falamos também em uma outra aula. E aqui nós temos uma foto da aldeia Yanomami, que fica próximo ao rio Tutotobi, no Amazonas, e foi tirada em 2015 essa foto. Os Yanomamis dessa região constroem uma única aldeia-casa em formato circular onde podem viver mais de 100 pessoas. Então, assim, eles fazem uma única casa e todo mundo mora nessa mesma casa. Todo mundo mora aqui dentro, cada um tem seu cantinho, mas podem morar até 100 pessoas aqui dentro. Já nessa outra aldeia, que é uma moradia Guarani, Nandeva, em São Miguel do Iguaçu, Paraná, em 2014 foi tirada essa foto, os Guaranis e Andeva vivem em casas menores, que geralmente servem de moradia para apenas uma família. Então, eles aqui têm uns costumes mais parecidos com o nosso, né? Que cada família tem a sua casa.
Assim como nós temos vereadores, prefeitos, governadores, o povo indígena também tem seus próprios líderes. É... Assim como nós temos vereadores, prefeitos, governadores, presidente, o povo indígena também tem seus próprios líderes. Os bororós, por exemplo, têm vários líderes. Um deles só para lidar com os não indígenas. Então, assim, quando eles precisam falar com as pessoas que são de fora da aldeia, eles têm um líder só para representar eles. Entre os Yanomamis, um grupo de idosos, chefes de família, participa das decisões. O chefe da aldeia não governa sozinho. Então, assim como nós temos vereadores, né, que são vários, eles têm um representante que, no nosso caso, seria como se fosse o prefeito, e tem vários representantes, né, vários líderes, que geralmente são os anciãos, né, as pessoas mais velhas, que são os chefes das famílias, e eles são os representantes das aldeias. E aí eles falam pelo povo, e aí eles acabam tendo um chefe que é o principal. Para muitos povos indígenas, o lugar de reuniões é muito importante na aldeia. Ali eles se reúnem para conversar, para fazer festas, para relembrar coisas antigas, para práticas religiosas. Então, e esse lugar geralmente é onde fica a escola. Então, é no centro da aldeia, tem a escola e tem o local de reuniões deles. Então, aqui a gente tem uma foto, ó, indígenas de várias etnias lutam o Ruca-Ruca no encerramento do Quarupi, ritual de homenagem aos mortos ilustres. Parque Indígena do Xingu, Estado do Mato Grosso, 2016. E aqui nós temos os pajés e o aujás da aldeia Piulaga, desculpa, realizando o ritual para pedir boa pescaria, Gaúcha do Norte, Mato Grosso, 2016. Então, além dos chefes, né, de todos esses chefes que são os anciãos, eles têm o pajé, né, que é o líder supremo, que cuida da saúde e aconselha as pessoas do grupo. Geralmente ele é a pessoa mais idosa. O pajé conhece plantas e como se faz remédio. É ele que conhece as lendas e as histórias orais de sua gente. Então, o pajé é o líder de todos e, principalmente, ele é o líder espiritual. Então, é ele que faz os remédios, ele que faz os rituais de cura, os rituais religiosos, é ele que coordena. E aí, como nós já falamos na outra aula também, os indígenas, eles vivem da natureza, né? Independente de onde eles vivem, se eles vivem mais na zona rural ou na zona urbana, na grande maioria das vezes eles ainda vivem da natureza. Então, de norte a sul, eles retiram vegetação nativa, né? Alimentos como castanha, pequi, bacaba, buriti, macaúba, mangaba, murici, pinhão, pupunha e açaí. E eles também coletam fibras, né, e palha que eles usam para fazer cordas, redes, artesanatos ou enfeites, peneiras, esteiras, entre outras coisas que eles usam, né? Eles fazem também cestos, eles fazem também cesto para pesca, que às vezes eles colocam um cesto no rio e já pescam os peixes. Com a madeira que eles colhem, eles também fazem casas, armas, né? Arco e flecha, barcos para eles usarem na pesca. E o rio para eles é muito importante, porque além deles tirarem o alimento, né, que eles pescam bastante, então eles usam o peixe para alimento, o rio também é importante por conta do barro que eles encontram na beira do rio, e com esse barro eles podem construir, fazer panelas, potes diversos, cuias que eles usam para comer, artesanatos, brinquedos que eles usam para vender, e muitas vezes eles revertem esse valor em produtos para eles, porque o que eles não conseguem plantar, eles compram, eles trocam na cidade. Então, por exemplo, eles fazem esse artesanato,
levam para a cidade para ser vendido, e aí esse valor eles trocam por outros produtos, por exemplo, produtos de higiene, sabonete, esse tipo de coisa que eles muitas vezes não têm lá. E as coisas que eles mais costumam plantar: milho, mandioca, abóbora, feijão, amendoim, batata doce, entre outros alimentos. Depende muito da região. Só que como essas plantas são mais comuns e elas não precisam de um solo muito preparado, então fica mais fácil para eles ter esse tipo de solo, esse tipo de plantação. Né? Por exemplo, a abóbora ela fica lá o ano todo. O milho, eles acabam depois que eles colhem o milho, né, ó, a mandioca vocês podem ver que colhe e aí já arranca, ó, arranca o pé inteiro. Já o milho, eles tiram o milho e depois eles fazem uma queimada para poder secar, né, essas folhas para poder plantar de novo. E não é uma coisa que dá o ano todo, então tem a época certa para plantar. Além das plantações, eles têm a caça, então eles costumam caçar caititos, macacos, antas, tatus, veados, cutias, pacas, tamanduás, jabutis, e eles não só aproveitam a carne que eles comem, mas eles aproveitam os ossos para fazer muitas vezes ponta de lança, ponta da flecha, né, para eles caçarem. Eles usam a pele para se aquecer ou para fazer tapetes, esse tipo de coisa. Além disso, eles ainda têm as plantas que eles usam para remédio, para fazer chá, para fazer compressa, né? Então, os pajés geralmente conhecem qual planta serve para qual doença ou para qual ferimento, e aí eles usam as próprias plantas da natureza para tudo isso. E para finalizar, a língua tupi foi a primeira língua que teve contato com os portugueses quando eles vieram para o Brasil, lá em 1500. As línguas tupis foram as primeiras que eles tiveram contato. Mas hoje nós temos cerca de 274 línguas no Brasil, línguas indígenas, tá, gente? Como nós falamos lá numa outra aula que a gente teve, hoje em dia ainda tem cerca de 274 línguas, porém muitas delas estão sendo extintas porque estão deixando de ser faladas. Muitos indígenas ainda costumam falar somente a sua língua nativa na aldeia. Por quê? Para que os filhos, os netos aprendam essa língua e não esqueçam a sua cultura, como a gente falou lá atrás. Então, muitas vezes, fora da aldeia, eles falam a língua portuguesa para se comunicar com a gente, porém, dentro da aldeia, eles só falam a língua nativa deles para poder preservar essa cultura da língua indígena, tá? E mesmo assim, a gente ainda tem 274 línguas indígenas no Brasil. Então, se vocês conhecerem algum indígena, às vezes vocês vão em um estado do Brasil, eles vão estar falando de um jeito, em outro lugar do Brasil, eles vão estar falando de outro jeito, porque diferente da língua portuguesa, que só tem um jeito de ser falado, né? Por mais que nós temos gírias e várias outras coisas, existe uma norma da língua portuguesa, né? Então nós seguimos essa norma. Para eles não, eles mesmo dentro do Brasil eles falam 274 línguas diferentes. Então de cada tribo, de cada estado pode ter línguas diferentes. E agora vamos para a nossa atividade de hoje. Vocês vão copiar no caderno e responder e depois mandar a foto. 1. Cite 3 animais comuns de caça indígena. Então, vocês vão voltar lá no vídeo e vão colocar o nome de 3 animais que eu citei para vocês, que são comuns na caça indígena. 2. Quem foram os primeiros moradores do Brasil? Essa tá bem fácil, hein? Nós falamos deles a aula toda. E 3. Quantas línguas indígenas ainda existem no Brasil? Essa também tá fácil, que a gente falou agora no finalzinho do vídeo. Então, por hoje é só isso. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Um grande beijo para vocês e até a próxima aula.